Na ausência do meu entrevistador habitual, convoquei para me secundar nesta conversa final do ano Sérgio Liro, redator-chefe, e Nirlando Beirão, nunca salvado, responsável pela seção QI dessa brilhante publicação. Eu queria propor uma conversa em torno de uma reportagem publicada pela Folha na quarta-feira 17, em que prova-se, no meu entendimento, que Gigolette foi para Estocolmo. Mas poderemos explicar melhor, talvez. Então, diria, Sérgio, explica do que se trata, efetivamente. A Folha mostrou aí brilhantemente, né, que nesses últimos 13 anos, ou pelo menos desses 13, 10 anos do governo Lula e governo Dilma, a maioria... Não, aí 12, né? 11. Que a conta ali vai até 2013, né? Sim, então... 2013, 11 anos, né? 11 anos. Teve um maciço investimento publicitário das estatais, né? Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, principalmente, nas empresas, né? Nas maiores empresas de mídia, em especial a Globo, que levou 5,2 bilhões de reais nesse período. E ainda assim, a Folha não parece satisfeita, porque aparentemente deve achar que foi pouco para todos eles. E há um dado lá que impressiona, que o dado vai de 2000 a 2013. Em 2000 eram 4 mil empresas de comunicação do Brasil recebiam verba publicitária. Em 2013 eram 10 mil. Talvez o incômodo deva ser esse, quer dizer, teve mais ou menos 6 mil entraram no bolo e talvez não... Isso é um escândalo. Você dá, por exemplo, 100 mil reais para um jornal do interior de São Paulo, né? Ou, sei lá, dá para algum jornal do Nordeste, não faz sentido. Porque sabemos que a Folha tem uma circulação nacional, o Estadão também, né? Eles são... Imagina em Recife como não, eles saem também em Londres e Paris e é engraçado Nova York, pelo amor de Deus. Os nossos jornais são apreciados no mundo inteiro. Um padrão de qualidade. Ninguém se mexe em Paris, por exemplo, sem antes ler a Folha. E é engraçado porque a Folha aparentemente investiu muito, teve que entrar na justiça para conseguir esses dados e são de uma obviedade, uma radical, né? Não, a obviedade me chama muito a atenção, porque a dedução inevitável é de que o pessoal do governo, o pessoal das estatais, gosta mesmo é da Globo, do Jornal Nacional. E de levar pancada, né? Não, sem dúvida. Não, gosta mesmo do Jornal Nacional, gosta mesmo da Globo em geral e gosta mesmo da revista Veja. Exatamente. Essa gente, esses que eles apreciam tanto, batem no governo dia e noite. E aí vamos lembrar aqui o caso da Globo, que é um caso interessante, que a audiência cai. Nesse período foi o período em que a audiência da Globo despencou de uma forma como nunca na história desse país, diria. E as verbas aumenta. É a única empresa que consegue reajustar a tabela de preço com queda de audiência, de leitores, de telespectadores. É um fenômeno. Sim, mas a Folha, por exemplo, se preocupa em dizer que nós somos das semanais a de menor tiragem, o que é absolutamente verdadeiro. O que pouco significa em última análise, porque, na verdade, a qualidade dos leitores é o que informa os publicitários não os brasileiros, publicitários em outros lugares do mundo. Se a Economist fosse brasileira, estaria perdida, por exemplo. Perderia de longe da Veja. E aí você pensa que os grandes veículos de imprensa semanal de informação, os que tinham tiragens mirabolantes foram para o brejo. A Time foi para o brejo, a Newsweek foi para o brejo. Sem dúvida. A tendência desse jornalismo
tipo Veja, é ir pro brejo, quer dizer, então claro. de repente cai muito. Mais cedo ou mais tarde irá. Ele tudo mostra também que é o seguinte, qual é a questão? Nós somos a revista com a menor tiragem entre as semanais e quem recebe menos. Mas menos? Não, menos de uma forma inacreditável. Porque, por exemplo, tem um jornal chamado Valor Econômico, que é um jornal de tiragem bastante escassa, não é? E que ganha 4 vezes mais que a revista Anúncios, que é a revista sempre das estatais, ganha 4 vezes mais que a Carta Capital. Pouco além de 4 vezes mais. Então, Agora, lembrar também que essas empresas, elas são empresas que competem em mercados, né? Essa estratégia de investimento delas diz respeito muito particular, quer dizer, o Banco do Brasil e a Caixa são bancos que concorrem com o Bradesco, Itaú, que inclusive vamos informar nossos leitores, varejo, e não os leitores talvez eles se espantem, mas o Bradesco e o Itaú também anunciam na Carta Capital. Né? Sim, entre outros, né? Mas só entre para outros. entender que... Entre outros, claro. Porque nós não estamos só vivendo... Claro. Isso sinaliza mal, porque a questão da regulamentação, que não é uma regulamentação de conteúdo, porém a mesma coisa que existe. A Inglaterra faz isso, os Estados Unidos fazem isso, todos os países do mundo civilizado têm regulamentação, você conta cartelização da imprensa, conta monopólio e tal. Aqui, eu acho que esse tipo de matéria já é sem paranoia, já é uma mobilização contra qualquer medida nesse sentido. Está vendo? Querem nos policiar. O Brasil pior do que isso, porque ele nem regulamentou, as coisas estão previstas na Constituição, então aqui continua a possibilidade de um político atuante em mandato ser dono de meio de comunicação. Meio de comunicação. Aqui canais de TV podem vender a grade inteira para um outro, seja uma igreja ou tal, mas que isso na Constituição, por exemplo, é falsidade ideológica. Quer dizer, você pegou a concessão para transmitir uma coisa e vende 24 horas daquela grade para uma outra finalidade. Isso está claro na Constituição, isso nunca foi aplicado. Sem contar isso, quer dizer, em nenhum lugar do mundo, quer dizer, nem no mais liberal dos países que é os Estados Unidos, você pode ter no mesmo lugar, ser dono de rádio, TV, jornal. Claro. É impressionante que as pessoas acham que isso possa ser normal. Sim, enquanto isso, nós somos acusados de termos um comportamento, ao menos, de chapa branca. Não é isso que nós padecemos desde que chegou o Lula ao governo. Simplesmente porque nós tomamos posição a favor do Lula. Por que tomamos posição? É muito fácil, porque achamos que o problema do Brasil está no desequilíbrio social, que, aliás, contradiz, não vou dizer o pensamento de Adam Smith, mas contradiz o pensamento de Henry Ford. Henry Ford dava dinheiro para os bons salários para os seus operários, para que tivessem condições de comprar o carro que eles próprios fabricavam. A história do famoso modelo T, que foi uma espécie de Volks dos anos 20 do século passado. Está mais do que provado, você fez 500 mil pesquisas já, que cada real dado pelo Bolsa Família se converte em R$1 e tantos de consumo, porque esse movimento a cadeia, o cara compra comida, compra outras coisas, que o aumento do salário mínimo beneficiou, e que o Bolsa Família, ao contrário do que as pessoas pensam, está acabando com o coronelismo. Por que o Nordeste hoje não só a região mais dinâmica economicamente, mas é que teve mais profundas mudanças políticas? Por que a renovação política se deu muito no mais... Maranhão, imagina. Né? Mas agora, é impressionante como... É o seguinte, você olha no mundo, por exemplo, vamos pensar nos casos semelhantes, quer dizer, sempre que me perguntam, eu cito o caso do New York Times. Há mais de um século, o New York Times declara voto. Incrivelmente, eu não me lembro de nenhuma vez que ele tenha declarado voto em republicanos, certo? Sempre foram democratas. Isso faz o New York Times, um jornal chapa branca, contra os democratas estão no poder. O jornal não tem nenhum sentido. Então é o seguinte, você sempre constrói essa ideia de que aqui não existe crítica, é sempre
A crítica está aí, veja aí, nós estamos aí das últimas 5 capas, 4 delas dedicadas a esse escândalo da Petrobras, e nós estamos tratando isso como deve ser tratado, um escândalo terrível, certo? Que deve ser investigado e as pessoas devem ser punidas. Onde é que está? Agora, outros, por exemplo, escondem outros escândalos. O escândalo do metrô de São Paulo, por exemplo. Cadê ele sendo noticiado? E no tempo do Fernando Henrique, então? A Folha está com problema de dor de cotovelo porque puxaram ali o fio da meada na questão do apoio à ditadura, né? Não um apoio só, mas tinha coisas muito mais graves. Então a Folha agora vai estar tentando vendetas aí com um monte de gente, né, que é mais crítica em relação ao jornal e tal. É um absurdo, né? Quer dizer, um jornal que posava de liberal, no fundo, imagina, nunca foi, né? Não, no único momento em que a Folha teve eu diria, em primeiro lugar, muita vivacidade, foi quando Cláudio Abramo dirigiu a redação por 3 anos, de 74 a 77. Entendeu o que estava se passando. E foi tirado do cargo e chutado para o 9º andar para ficar lá como um conselheiro eventual, a ser consultado em determinadas ocasiões, simplesmente porque a Folha apostava no pior. Ou seja, dentro de um plano que previa o fim da ditadura, etc. e tal, eles que estavam prontos a sufragar, a apoiar claramente, e o Frias me disse isso com todas as letras, apoiar a candidatura de Silvio Frota. Que era o atraso. Que era o atraso, que era o retorno, né? Era o retorno. Quer dizer, o cancelamento de todos os passos, por mais cautelosos, adiante que tinham sido dados até então. Mas, enfim, é isso, senhores. É isso. Nós estamos aqui curtindo um final... Os últimos dias de Pompeia. Os últimos dias de Pompeia.